A frase penso, logo existo, é uma famosa afirmação filosófica que foi formulada pelo renomado filósofo francês René Descartes. Essa expressão é frequentemente considerada uma síntese da filosofia cartesiana e é amplamente reconhecida como um dos princípios fundamentais do pensamento moderno. Descartes introduziu essa frase pela primeira vez em seu trabalho mais conhecido, Discurso do Método, publicado em 1637. A frase original em latim é cogito, ergo sum, que traduzida para o português significa penso, logo existo. Essa afirmação simples e concisa tem sido objeto de extenso debate e reflexão na filosofia ao longo dos séculos. A frase reflete o método de dúvida Vadaka proposto por Descartes como um ponto de partida para alcançar o conhecimento seguro e indubitável. Descartes estava em busca de uma base sólida e indiscutível para o conhecimento, e ele começou a questionar tudo o que podia duvidar. No entanto, ele percebeu que, mesmo duvidando de tudo, ele não podia duvidar de sua própria existência como um ser pensante. A afirmação penso, logo existo implica que a existência do sujeito pensante é inegável e indubitável, pois a própria atividade de pensar confirma sua existência. Enquanto duvidamos de tudo o mais, inclusive dos sentidos e do mundo físico, não podemos duvidar do próprio fato de estarmos duvidando. A dúvida em si é um ato de pensamento, portanto, o sujeito que duvida deve existir para realizar essa atividade mental. Essa afirmação de Descartes estabelece a existência do sujeito pensante como a única certeza inicial, uma base sólida sobre a qual se pode construir o conhecimento. A partir dessa base, Descartes argumenta que podemos reconstruir gradualmente nosso conhecimento do mundo através de um método sistemático e racional, usando a razão para deduzir verdades indubitáveis. Além disso, a frase penso, logo existo também tem implicações mais amplas. Descartes não estava apenas argumentando pela existência individual do sujeito pensante, mas também pela capacidade humana de pensar, como uma característica distintiva que nos diferencia de outras formas de existência. Ele considerava o pensamento como uma evidência da existência de uma mente racional, capaz de processar ideias e raciocinar. No contexto mais amplo da filosofia, a frase penso, logo existo, levanta questões sobre a natureza da mente, a relação entre pensamento e existência e a possibilidade de alcançar um conhecimento seguro e indubitável. Essa afirmação cartesiana continua a ser discutida e interpretada por filósofos, teólogos e estudiosos de diversas áreas, até os dias de hoje. Em resumo, a frase penso, logo existo, encapsula o ponto de partida da filosofia de René Descartes, que busca estabelecer a existência do sujeito pensante como uma certeza indubitável. Essa afirmação representa não apenas a existência individual. Além de estabelecer a existência individual do sujeito pensante, a frase penso, logo existo também tem implicações profundas na compreensão da relação entre mente e corpo. Descartes argumentou que a mente e o corpo são duas substâncias distintas, sendo a mente material e o corpo material. Ele chegou a essa conclusão por meio de uma análise do pensamento como uma atividade mental que ocorre independentemente do mundo físico. Segundo Descartes, o ato de pensar é uma experiência subjetiva e consciente que ocorre dentro da mente, enquanto o corpo é uma entidade física sujeita às leis da natureza. A partir dessa dualidade, surge a questão de como a mente e o corpo interagem. Descartes propôs a existência de uma glândula pineal como ponto de conexão entre a mente e o corpo, embora essa ideia tenha sido criticada e rejeitada posteriormente. A frase penso, logo existo também levanta questões sobre a natureza da verdade e do conhecimento. Descartes buscava alcançar um conhecimento seguro e indubitável, e a atividade do pensamento desempenhava um papel fundamental nesse processo. Ele argumentava que, ao refletir racionalmente sobre suas próprias ideias, poderia encontrar verdades claras e distintas que servissem como fundamentos sólidos para o conhecimento. No entanto, a frase também foi objeto de críticas e interpretações alternativas ao longo dos séculos. Alguns filósofos questionaram a ideia de que a existência do sujeito pensante é a única certeza indubitável. Por exemplo, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche contestou a afirmação cartesiana, argumentando que a existência precede o pensamento, e não o contrário. Para Nietzsche, a existência é anterior ao pensamento e não pode ser reduzida a uma atividade intelectual.